Paz do Senhor, irmãos. Mesmo sentado, abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Crônicas é um livro que registra a história de Israel a partir da perspectiva do protagonismo dos reis que dirigiam Israel naquela época. Na leitura deste livro é possível a gente ver frases associadas à conduta desses reis. Frases tais como, e o rei fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ou, e este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em todo esse livro histórico é possível ver menções a como um rei se portou diante do Senhor. Nós vamos meditar hoje sobre um exemplo inspirador na vida de um rei chamado Josias. Em 2 Crônicas, capítulo 34, relata a história desse rei que fez o que era reto, o que era certo diante do Senhor. E com base nesse texto de abertura, nós vamos meditar em alguns princípios. Nós vamos ler uma boa quantidade de versículos para ter um embasamento histórico do que estava acontecendo com Israel na época desse rei. Depois nós vamos passar por alguns textos bíblicos para nos ajudar a entender o que Deus quer nos revelar nesta noite em alguns princípios espirituais. Versículo número 1 de 2 Crônicas, capítulo de número 34, diz assim: Tinha Josias 8 anos. De início já chama a atenção a idade desse rei, quando ele começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Uma vida muito curta, apenas 39 anos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Essa é uma expressão para refletir a conexão dele com o rei Davi. Não que o rei Davi era o pai dele, o rei Davi já havia falecido há algum tempo, mas a descendência dele era de Davi. E ele continua, sem se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, 8 mais 8, 16, quando ele tinha 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. Começou a buscar a Deus. A melhor idade para conhecer a Deus é desde a infância e a juventude. Por isso temos crianças e adolescentes e jovens aprendendo sobre Deus lá atrás. E ele continua. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, com 20 anos, começou a purificar, começou a limpar. Esse é o tema central da mensagem desta noite. Começou a purificar a Judá e a Judéia e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e fundição. Aqui se trata de alguém que começa a fazer uma limpeza, a limpar a casa, a limpar a sua vida, a limpar a nação, limpar os relacionamentos, limpar as amizades, limpar o matrimônio, limpar a forma de falar, limpar a forma de agir. Ele começou a limpar a nação. Versículo de número 4, e derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e das imagens de esculturas e fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Versículo 5, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e Jerusalém. Versículo 6, o mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor.
Pule para o versículo de número 8. E no ano 18º do seu reinado, com 26 anos, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Limpou a nação de ídolos, limpou o coração, a alma da nação, e agora foca em restaurar o templo de Deus. Versículo de número 9. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Estão me acompanhando? Começaram a restauração do templo que estava quebrado, danificado. Versículo de número 14 agora. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Este versículo nos deixa concluir algo. O que nós concluímos com este versículo? Que eles não conheciam a lei. Por quê? Porque o livro estava perdido. Por isso, ele teve que limpar primeiro, para poder achar. Está associado ao não conhecer a lei do Senhor, o fato de que o livro estava perdido. Estava em meio aos escombros. Onde está a lei do Senhor? Versículo 15. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Observe o versículo de número 19. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 20. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito nesse livro. Josias se deu conta, neste momento, que a condição muito ruim, pelo que o povo estava passando, era porque eles haviam se esquecido da lei do Senhor. Versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. Versículo 23, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que os enviou a mim, ao rei, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Não eram boas notícias. Haviam se esquecido do livro da lei por muito tempo. Se esqueceram das leis do Senhor
por muito tempo, e às portas estavam as maldições. Versículo 25. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de tuas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Versículo 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o seu coração se enterneceu, e tu humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com resposta ao rei. Versículo 29. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor. O que ele leu diante deles? Todas as palavras do livro da aliança. Não devemos omitir nada que Deus nos tem comunicado. Versículo 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez uma aliança, um pacto, um compromisso, algo inquebrável, algo que eu prefiro morrer a ter que quebrar, uma aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na tua presença nesta noite. Ouvimos o que diz as Escrituras e desejamos que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nos colocamos em tua presença, rasgamos as nossas vestes, rasgamos os nossos corações para ouvir o que tu tens para nós. Em especial a mim, Senhor. Toma-me em tuas mãos e usa como tu queres. Amém. Alguém já tinha lido essa história? Se já leu, às vezes passa desapercebido. A nação de Israel, naquela época, estava atravessando uma crise terrível. O país estava assolado, a economia estava derrubada, havia um montão de problemas nas famílias, havia adultério, havia separação, havia muita violência, havia injustiça social, havia tudo de ruim. E Josias estava ali com 8 anos. Além disso, haviam inimigos ao redor que estavam de outras nações a ponto de atacá-los. Era uma situação impressionante e difícil que esse garoto de 8 anos recebeu nas mãos. Consegue se enxergar numa situação dessa? Uma grande carga sobre a vida. O Senhor diz nesta noite: eu não sei qual é a carga que tem sobre a sua vida, mas o Senhor sabe, e Ele quer aliviar. Claro que Josias começa o seu reinado com uma busca de uma solução, e aquela busca é a mesma que nós, que aqui estamos, começamos a buscar, começamos a procurar. E qual era? No versículo de número 3, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus.
É tempo de buscar a Deus. É tempo de continuar a buscar a Deus. Começou a buscar a Deus. Tudo começa aqui. E se deu conta de que tudo que estava acontecendo naquele lugar, naquela nação, estava atrelada ao fato de que não conheciam a lei e a palavra de Deus. Então, ele conclui que o esquecimento da palavra de Deus também significou para aquela nação esquecer do próprio Deus. Quando nós nos esquecemos do que está escrito na palavra, caímos na cilada de esquecermos do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Pai, aquele que enviou o Cristo por nós. Então, esse jovem foi impulsionado a começar a agir. E ele percebeu que deveria fazer. E muitas vezes em nossas vidas, nós vamos perceber que nós precisamos desfazer antes de fazer. Nós precisamos derrubar antes de começar a construir. Eu não sei o que, mas algo nós precisamos desfazer em nossas vidas para começar a fazer. Precisamos destruir algo para Deus começar a construir algo novo em nossas vidas. Começou uma obra de limpeza. Ele começou a levantar tudo que precisava ser limpo na sua nação. Às vezes, para nós avançarmos em busca de soluções em nossas vidas, nós temos que retirar, remover muito mais do que adicionar, do que colocar, do que somar. Tem mais a ver com desfazer do que fazer. O que compete a nós é desfazer. E o que compete ao Pai é fazer, é somar, é adicionar. O rei Josias passa então a retirar todos os obstáculos que impediam as bênçãos do Senhor fluir na vida daquela nação. E aqui a gente começa a meditar. Nós vamos meditar em obstáculos que impedem as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E o primeiro obstáculo que vem da palavra de Deus, podem ser muitos obstáculos, mas nós vamos meditar em 5 nesta noite. O primeiro deles é a falta de conhecimento de Deus. Primeiro obstáculo que nos impede de receber a bênção de Deus, a falta de conhecimento de quem é Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: o meu povo foi destruído. Palavra forte, destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Porque para que não sejais sacerdote diante de mim, e visto que te esquecestes das leis do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Destruição por falta de conhecimento. Muito forte essa palavra. Mas graças a Deus que Ele revela a razão da destruição. E qual era? Falta do conhecimento de Deus. É fácil suprir? Faltar conhecimento de Deus pode significar que ou o conhecimento não existia, era nulo, ou o conhecimento que existia era insuficiente. Não alcançava o necessário. Mas nós, como conhecemos sobre Deus, nós entendemos que, mesmo nulo ou insuficiente,
é a mesma coisa. Caímos na mesma situação. Às vezes achamos que conhecemos, mas o que conhecemos é insuficiente. E às vezes não conhecemos. O que fizeram com esse conhecimento, segundo o que Oséias registra? Primeiro eles rejeitaram, deixaram de lado, descartaram o conhecimento. Quer dizer que, tendo conhecido, decidiram pôr de lado. Mas também tem uma expressão nesse versículo que diz, esqueceram. Então é possível que nós concluamos que eles caíram numa dupla cilada. Decidiram rejeitar e esquecer o conhecimento de Deus. Lhes faltava conhecimento de Deus, porque esqueceram e também porque se rebelaram por aquilo que um dia conheceram. Esquecer da palavra do Senhor nos deixa expostos a 3 terríveis inimigos que Cristo venceu na cruz do Calvário e nos deu a vitória: o mundo, a carne e o diabo. Esquecer da palavra de Deus nos expõe ao mundo, à nossa carne e ao diabo. O mundo diz, todas as religiões levam a Deus. Mas se nós não conhecemos que só existe um Deus verdadeiro e que nós só conseguimos chegar a Ele através de Cristo, caímos na cilada do mundo e aceitamos a filosofia e a religião do mundo. Por quê? Deixamos de conhecer a Deus. O mundo diz, ei, você é dono do seu próprio corpo. Faça com seu corpo aquilo que você quiser. Ele é seu. Mas se nós nos esquecemos, ou se nós não sabemos, ou se nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de que o nosso corpo foi feito por Ele, e que somos filhos e filhas de Deus, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós nos deixamos ser influenciados, e na condição de que o meu corpo é meu, e eu posso fazer com ele o que eu quiser, incluindo abortar, que agora na França virou objeto de lei. Meu corpo, minhas regras. O mundo diz, quer ser feliz? É teu direito. Vai lá, faça o que você quiser. Prove de todos os deleites, de todos os prazeres. Você é livre. Vai, faz. Exemplos do que é o mundo tem uma forma de pensar, o mundo tem uma forma de agir, o mundo tem os seus próprios valores e critérios que são contrários a Deus, contrários ao que a palavra nos ensina. E a carne? O que é a carne? Esses desejos pecaminosos que todos nós temos. Todos nós, sem exceção. Esses desejos, essas tendências de nos rebelarmos a Deus, o apóstolo Paulo chama de carne. Perdemos o controle da nossa carne quando não conhecemos a Deus. Ou quando eu tenho pouco conhecimento, ou quando eu me rebelo contra o conhecimento. A carne acaba se tornando cada vez mais forte. E os que andam na carne não podem, nem sabem como, nem querem e tampouco podem agradar a Deus. Porque não conseguem andar
pela direção do Espírito Santo, mas sim da carne. Muito mundo, muita carne, e nós ficamos à disposição de quem? Do inimigo. O mundo, a carne e o inimigo. Então Satanás começa a esfregar as mãos, começa a ficar atiçado e querendo, e ele tem 3 coisas que ele sabe muito bem fazer. E são as principais ações que ele pode fazer contra quem quer que for, e até mesmo os filhos e filhas de Deus, que é roubar, matar e destruir. O conhecimento de Deus deve ser uma meta suprema para nós, para o povo de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Não somente para evitar que as maldições cheguem à nossa casa, mas também para sabermos como receber, como adquirir, como viver a plenitude de tudo que Deus tem reservado para nós. As bênçãos que Ele já separou para mim e para você. Na palavra do Senhor nós encontramos inúmeros registros de formosuras de Deus para conosco. 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9. Na primeira parte do versículo diz assim, versículo 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando por aqui esta noite. Ele te enxerga, Ele está te vendo, Ele te conhece. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Quantos amam a palavra de Deus? Quantos de nós, pela obra do Espírito Santo, se deleitam em guardar a palavra de Deus? Então, somos alvo dessa busca de Deus, dos olhos dele. Ele nos dá força. O Senhor vai te dar força nessa noite. Você vai enxergar o que Deus tem separado para você. E você vai sair daqui mais forte. E onde eu sei disso? Onde eu posso descobrir tudo isso? Onde eu posso identificar o que Deus tem para mim e para você? É na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. Primeiro obstáculo para a bênção do Senhor, que nós devemos remover das nossas vidas, é a falta de conhecimento de Deus. Então, conhecer a Deus é um ato contínuo, permanente, uma dinâmica que vai exigir de nós uma disciplina e que nós não devemos deixar de fazer até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha para nós. Segundo obstáculo, falta de arrependimento. O texto que eu separei, que nós vamos ler lá em Provérbios 28, ele quase não requer explicação alguma. Nós vamos ler e nós vamos entender o que o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Diz assim, Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento. A verdade é que esse versículo por si só fala, mas quando nós sabemos o que Deus diz sobre a nossa conduta, sobre o que devemos ser, o que devemos fazer, e fazemos o contrário, nós podemos estar ocultando a todos, mas não a Ele, mas não a Deus. Aos olhos de Deus é impossível ocultar.
Esse versículo nos revela algo maravilhoso, que os que confessam, obviamente, a Deus, e se apartam, fogem, deixam de lado, esse é o verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento não há como receber a graça de Deus. Os que confessam, se arrependem, se apartam, alcançam misericórdia. O Senhor tem misericórdia para mim e para você. Temos um bom exemplo no avô deste mesmo rei Josias. O pai de Josias foi um rei terrível. O nome dele era Amon, nome estranho, terrível também. E o seu avô se chamava Manassés. Diz a Bíblia que Manassés foi o pior de Judá. Não foi somente mau, mas ele se destacou entre os maus. A Bíblia registra. Porém, quando Manassés foi tratado, disciplinado por Deus, quando ele, em determinado momento, reconheceu que não podia mais nada, e se humilhou diante de Deus, ele reconheceu o senhorio de Deus. Segunda Crônicas, agora, o capítulo 33, o capítulo anterior, no versículo 10 ao 13, está falando de arrependimento. Veja lá, versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Às vezes nós passamos por isso. Deus nos fala de uma maneira, de outra maneira, e às vezes a gente não reconhece, não damos ouvidos. Versículo 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Olha o versículo 12, o arrependimento chegando. E ele, angustiado, orou deveras ao seu Deus. Olha que linda frase, que linda expressão. Não mais Deus, mas o seu Deus. Quantos têm um Deus aqui? Eu tenho um Deus. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aqui a humilhação dele está diretamente ligada ao arrependimento. Ele se humilha, se rasga, se arrepende. E sabe qual é a maior bênção do arrependimento? É que nós não precisamos chegar a esses extremos. Podemos nos arrepender antes. Essa é a bênção do arrependimento. Se antes nos arrependermos, não precisamos passar pela disciplina do Senhor. Falta de arrependimento. Versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, ou seja, Deus o atendeu, ele foi atendido, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reinado. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Veja aqui a manifestação da graça de Deus, que não somente não condena, mas também coloca em lugar de dignidade. O Senhor não nos condena. O Senhor nos torna filhos dignos, nos coloca em local de dignidade. A graça se inclina ao ímpio, ao mais sujo, ao mais terrível, e tira da condição de lama, tira da lama, tira do lamaçal e limpa. Mas também, uma vez que limpa, começa a restaurar, e não somente restaura, mas também coloca em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. A graça te alcançou, a graça te limpa, a graça restaura, e a graça coloca junto do Pai. Segundo obstáculo, falta de arrependimento.
O arrependimento deve ser um exercício contínuo em nossas vidas. Jesus Cristo já nos alertou quando nos deu o modelo de oração. Lá ele põe no Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Por quê? Porque nós pecamos, nós ofendemos todos os dias. E todos os dias nós temos que fazer uma revisão da nossa vida, uma revisão do que fizemos e arrepender. Só que se eu não faço isso todos os dias, o meu pecado vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e chega ao ponto de Deus ter que tratar comigo, assim como com Manassés. Terceiro obstáculo. Primeiro obstáculo, não conhecer a Deus. Segundo, não se arrepender. Terceiro, não perdoar. Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 28, nós vamos ver o relato de um servo que chegou ao seu rei, ao seu senhor, para prestar contas com ele, não tinha com que pagar, e ele foi perdoado. Mas a partir do versículo de número 28, diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente te compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, atormentadores. O entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, do íntimo, se do íntimo não perdoardes a cada um os seus irmãos. A falta de perdão é um obstáculo, pois é terrível, nos coloca à mercê de atormentadores. E aquilo que atormenta a mim pode não atormentar você, aquilo que te atormenta pode não me atormentar. Existem inúmeras situações, mas de fato, o atormentador, ele produz em nós dor, incômodo, sofrimento, aflição, sentimentos negativos, profundos, maus desejos, vida miserável. É isso que o atormentador faz. A Bíblia é clara ao falar de um desses atormentadores, que é a amargura. A amargura nos atormenta. Hebreus 12 nos adverte sobre o quão terrível é a amargura que resulta do ato de não perdoar. A amargura é um sentimento de frustração, ressentimento, tristeza que nós sofremos ou por algum dano real ou por um dano imaginário, porque às vezes está na nossa cabeça. Proveniente de uma desilusão, de uma injustiça que fizeram contra nós, diversas situações. E aí, quando nós decidimos não perdoar, surge esse atormentador, a amargura. Hebreus 12, versículo 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Não deixe a graça de Deus passar longe de você. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha o que a amargura faz. Quando nós estamos amargurados, frustrados, com nossas atividades, com nossas palavras, com nossos gestos, nós contaminamos quem está próximo de nós. Não pensamos, falamos duramente, machucamos,
porque estamos amargurados, frustrados, porque não perdoamos. Não perdoar é um obstáculo porque leva os atormentadores e limita o trabalhar da graça de Deus. Não porque ele seja limitado, não por uma suposta incapacidade de Deus, não. Mas sim porque esta atitude de não perdoar, essa decisão nossa, bloqueia o que Deus quer para nós. Bloqueia permanentemente e de forma constante o fluir e o derramar de Deus sobre as nossas vidas. Terceiro obstáculo, não perdoar. Quarto obstáculo, não honrar a Deus com os nossos bens. Não honrar a Deus com os nossos bens. A Deus nós honramos de muitas maneiras. Nós honramos com nossa devoção pessoal, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com os dons que Ele nos dá a serviço de Deus, colocado a serviço da igreja, para edificação da igreja, também com nossa integridade, com a nossa honestidade, com o nosso caráter. Nós honramos a Deus na forma com que nós tratamos as pessoas, nós honramos a Deus na forma com que nós pregamos o Evangelho, mas também honramos a Deus com os nossos bens, com o que temos. A palavra de Deus é muito clara, de que quando não honramos a Deus com os nossos bens, nós impedimos a bênção de Deus. Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, Ageu 1, 2 a 9, veja o que a palavra de Deus nos revela. Versículo 2, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, ansiando pela casa de Deus de pé, forte, edificada. A casa estava derrubada. Versículo 3, vejo, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, porventura é para vós tempo de habitardes as vossas casas forradas, adornadas. Os que têm tempo, dinheiro, recursos para adornar, forrar a sua casa, quer dizer que lhe sobram recursos, lhe sobram dinheiro. Se sobra ou se não sobra, quer dizer que me agrada cuidar da minha casa, do meu lar, isso não está errado. Independente da classe social, uma casa bonita, cheirosa, limpinha, aconchegante, é agradável. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa está deserta, vazia, descuidada. Vemos aqui uma inversão de prioridades, descuido da casa de Deus e um cuidado muito grande da minha casa. Descuido das coisas de Deus e um cuidado muito grande com o meu eu, com o meu templo, com o templo do Espírito. Você quer uma casa aconchegante? Honre a Deus com os teus bens. Faça com que todos se sintam confortáveis. Façam com que todos os templos do Espírito que aqui chegarem sejam edificados. Recebam a palavra. Sejam curados. Honre a Deus com os seus bens. Versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, verifiquem por onde andam. Versículo 6, semeais muito, olha, semeia muito, se semeia muito é porque você tem muita semente. Você é abençoado, semeia muito. E recolheis pouco, comeis porém não vos fartais, bebeis porém não vos saciais, vestivos porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Não desfrutavam do que ganhavam, não desfrutavam do que possuíam.
Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserto, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Qual é o obstáculo? Não honrar a Deus com os nossos bens. Por um lado, pode trazer problemas financeiros. Por outro lado, pode fazer com que nós não desfrutemos de tudo que Deus nos permite ter, ainda que seja muito. Não conseguimos desfrutar. Ele abençoa, mas se não honramos, parece que nada supre. Preciso de mais, quero mais. Esta é uma tragédia. Nós vamos muito bem no trabalho, nos negócios, temos um bom salário, boas casas, casa na praia, sítio, carros do ano, mas não conseguimos desfrutar, porque não honramos a Deus com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso trabalho, com nossos negócios, com tudo que temos. O Senhor está dizendo, tu não tens me honrado com os teus bens. Malaquias fala sobre isso. Ele fala sobre uma associação que existe entre o devorador e os dízimos. Quando nós tocamos nesse tema econômico, alguns se sentem confortáveis, cheios de gozo, alegria, generoso, mas tem outros que se fecham, criam um bloqueio. Eu não sei qual é a sua condição, mas se esse bloqueio existe, vá aos pés do Senhor, que Ele tira. Quinto e último obstáculo, para nós terminarmos, a incredulidade. Tiago, capítulo 1, fala sobre a incredulidade. Capítulo 1 de Tiago, versículo de número 2, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, provas, dificuldades. Quem não tem? Eu já até perdi a conta. E só tenho 40 anos. Eu sei que 3 vezes ou 4 vezes mais eu vou passar ainda. Versículo 3, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Versículo 4, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nas tentações, nas provas, na sua tentação, na sua prova, o Senhor Deus te resgata, espera nele, só mais um pouquinho. Deixa que Ele faça o que somente Ele pode fazer na sua vida. Versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, quer dizer, se você não entende como essas tentações acontecem, como as provas, as dificuldades vêm sobre a sua vida, não sabe como passar por elas de maneira vitoriosa, olha o que ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 6, peça, porém com fé. Peça, porém com fé. E em nada duvidando, porque o que duvida de Deus, o que duvida do seu caráter, o que duvida da sua personalidade, o que duvida da sua palavra, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem, joga para um lado e joga para o outro, que é levada pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Versículo 7, não pense tal homem, não pense esse que duvida, que receberá do Senhor coisa alguma. Obstáculo, pedindo sem fé e duvidando de Deus.
Versículo 8. O homem de coração dobre, aquele que é levado de um lado para o outro como a onda, é inconstante em todos os teus caminhos. O que é incredulidade? Não crer. Não crer em quem? Não crer a respeito de Deus muitas coisas. Não crer que Deus é sábio, que Ele sabe o que está acontecendo. Por isso nós ficamos angustiados, preocupados, tristes, procuramos ajudas aqui, ali, e aí eu me apego a uma superstição, a uma mandinga, a um horóscopo, a um Buda atrás da porta, porque eu não creio, tenho dificuldade de crer que Deus sabe. Deus sabe o que está fazendo e sabe como fazer para levar você em frente. Confie, acredite. Duvidar do que mais? Do seu caráter. Duvidar que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele é amável, que se eu estou me equivocando, me perdendo no caminho, eu posso confessar a Ele e Ele vai me perdoar. Porque duvida. Duvida com relação às promessas que Ele tem em sua palavra. Sim, Deus disse, mas eu creio que comigo não. Não é comigo isso não. Eu não creio que Ele pode fazer isso. Isso era para aquele tempo. O tempo que eu vivo agora, não é para mim. É para o meu irmão do lado, não é para mim. Em certo sentido, para o incrédulo, a sua incredulidade é uma maldição. Sabe por quê? Porque não permite que ele se aproxime de Deus. Não permite que ele busque mais a presença de Deus. Tiago afirma, não pense que aquele que duvida de Deus que irá receber algo. Não, porque Deus não pode abençoar, mas porque Ele criou uma barreira. Duvidar do que mais? Da sua habilidade para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Quando eu não posso, é só Ele que pode. Mas assim, se eu duvidar, como vai acontecer? Isso não tem solução não, Will. Esquece, tem mais jeito. Oramos, ajoelhamos, nos colocamos na presença de Deus, mas lá no fundo, no profundo, nós dizemos, não, isso aí é muito difícil. Olha, nem Deus. Nós oramos algo, mas no profundo do nosso coração, o nosso eu é contra, duvida. Aí temos expressões, pau que nasce torto nunca se direita, árvore que cresceu torta nunca endireita. Olha para o seu lado, olha para mim. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na vida do teu irmão. Tem algo mais torto do que eu? Só você, Will. Brincadeira. Deus endireita. Deus pode. Nós cantamos, Deus pode. Então, quando nós estamos em um processo de prova, de angústia, complicado, porque a prova é a prova do quê? Da nossa fé. A prova não é para nos arruinar, a prova é a prova da nossa fé. Qual é a sua fé? Nós começamos a duvidar que Deus nos ouve, que Deus não tem poder, que isso não vem de Deus, que eu não mereço, eu não sou merecedor. E aí o inimigo da nossa carne começa a nos atormentar. Coloque-se de pé nesta noite com o teu problema, com a tua prova. Deus quer que nós nos coloquemos de pé com fé. O Senhor nos pede que nós nos posicionamos. A gente fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu penso isso, eu calculo aquilo. Porém, o Senhor, do Senhor, vem a resposta. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Este é o Senhor que nos toma em tuas mãos e que nós precisamos nos agarrar a Ele, porque essa é a verdade.
Versículo 7, a gente pode ler ele de forma contrária. Não mais como está escrito lá no versículo 7, que diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, mas nós podemos ler nesta noite: agora penso, porque eu creio em Deus, que sim, eu receberei tudo o que eu pedir a Deus. Quem pode sair daqui dessa noite com essa certeza? Eu sei que eu posso receber tudo que eu pedir de Deus. A incredulidade, outro obstáculo. Quais foram os obstáculos que nós vimos nesta noite? Primeiro deles, falta de conhecimento da palavra. Segundo, falta de arrependimento. Terceiro, não perdoar. Quarto, não honrar a Deus com os nossos bens. E quinto, a incredulidade. Eu podia continuar com muitos mais, como por exemplo, a soberba. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. O trato com a esposa. A palavra de Deus diz que o que trata a sua esposa de forma dura e não como vasos frágeis. A Bíblia literalmente diz lá em 1 Pedro 3,7 que isto atrapalha a sua oração. Como é que você está tratando a tua esposa? Será que não é isso que pode estar atrapalhando a tua oração? A minha esposa só gosta de mim porque eu sou legal. Muitas vezes, o Espírito Santo me levou a refletir em como estou tratando a minha esposa. Em oração. Eu não sei porque estou dizendo isso, mas olhe esta noite. O Espírito Santo te trouxe à sua mente algum outro obstáculo, algum outro estorvo que está impedindo a bênção de Deus na sua vida? Algum desses 5 obstáculos que nós falamos nessa noite pode estar impedindo a bênção de Deus na sua vida? Ou todos os 5? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe e Ele fala ao teu coração. Curve a tua cabeça. Vamos orar a Deus no teu lugar. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Senhor Deus querido, Pai eterno, estamos na tua presença nesta noite. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Estamos buscando, ó Deus, que o teu Santo Espírito toque o nosso coração e nos mostre nesta noite, ó Pai, se está faltando conhecimento de Ti em nossas vidas. Se tem algo que nós temos feito, ó Pai, que precisamos nos arrepender, toca o nosso coração nesta noite. Mostra, ó Pai. Mostra o que devo fazer e como devo fazer, ó Pai. Se tenho dificuldade nesta noite em perdoar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar o meu coração. Mostre-me, ó Deus, onde tenho que falar, o que falar e como fazer, como eu posso me achegar a Ti e confessar para alcançar a misericórdia, Pai. Se por algum motivo o meu coração ainda está duro, ó Pai, e eu não consigo honrar a Ti com os meus bens, trabalhe em minha vida. Eu coloco tudo o que tenho, tudo o que sou, em Tuas mãos, para que Tu possas operar, ó Deus. Pai amado, Deus querido, retira do nosso coração toda raiz de amargura. Retira do nosso coração toda a incredulidade, Pai. Nós nos colocamos em Teus braços, Senhor. Queremos viver a plenitude do Teu querer, da Tua vontade. Queremos receber as Tuas bênçãos. Queremos desfrutar, ó Deus, de tudo que Tu tens para nós. E fazer com que todos aqueles que estão próximos de nós desfrutem também das bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas. Pai, toma-nos em Teus braços. Ajuda-nos, ó Deus. Quebra a soberba. Cuida do meu caráter, do meu ser, do meu eu. Que da minha boca saiam palavras
que vem do meu coração, repleto do Espírito. Que eu não cause, Senhor, amargura em ninguém. E se assim for, ó Pai, acontecer, que eu possa, Senhor, me entregar em teus braços, para que tu possas me ajudar a caminhar, a seguir em frente. Toma, Senhor, cada família em tuas mãos, cada um aqui na tua casa, cada um que está assistindo no seu lar. Traga o bálsamo, traga o amor, a paz e a alegria. Em nome de Jesus, Pai. Amém.